Oi, Etienne, oi todo mundo. Oi, Maria Luísa. Bem-vindos ao Radar Acesp aqui, 29º, se eu não me engano. A gente já fez bastante coisa, hein, Etienne? Pois é surpreendente mesmo, né? E só conteúdo de primeira. Aliás, recomendo a todos que vejam no nosso canal, porque não está ao vivo, a gente não consegue ver ao vivo agora no YouTube, mas daqui a uns 2 dias a gente vai ver o de hoje. E se você estiver acompanhando inscrito no nosso canal, vai estar sempre vendo as novidades. E só conteúdo bacana que a gente tem aqui. A gente capricha nas pessoas que falam. E hoje a gente vai falar sobre o futuro, o que vem aí no varejo. Etienne tem experiência nisso, né, Etienne? Vamos começar? Vamos, mas começa você se apresentando, que você Então, que é tá presidente da CESP, então você tem prioridade. Normalmente eu começo o radar falando bem-vindos ao Radar Acespro, e já estamos no 28º, 29º evento, só que hoje, como eu vou falar um pouco mais, eu vou me apresentar para as pessoas saberem um pouco como é que eu cheguei até aqui. Então, meu nome é Maria Luísa Reis, quem ainda não sabe, sou presidente da CESP do Rio de Janeiro e sou CEO da Lab das 45 Softwares, sou fundadora da empresa. Mas antes de me tornar empresária, eu era da área acadêmica. E eu acho que isso é relevante no dia de hoje, porque eu estou muito envolvida com inteligência artificial, porque eu trabalhei com inteligência artificial lá nos anos 90. É coisa bem antiga, mas a tecnologia não mudou tanto assim de lá para cá. Eu sou engenheira mecânica, fiz doutorado em engenharia nuclear, me especializei em visão artificial. Visão artificial mesmo, você pegava uma câmera e botava e tentava localizar pessoas, formas e sombras, identificava segmentação, aquela coisa que hoje a gente está mais acostumado a ver, né? Nos anos 90 era bem novidade. Até quando eu estava na França, eu não tinha um local muito adequado e fazia home office. Ia ao laboratório e ao escritório também, lá na universidade, no Université Blaise Pascal, mas eu tinha meu home officezinho e o meu computador ficava na cozinha, que era o único ponto que tinha tomada de 3 pinos. E eu precisava da tomada de 3 pinos para ligar meu computador. Então, quando um dia os amigos meus me visitaram lá para jantar, levaram os filhos, eles ficaram impressionadíssimos porque eu tinha um computador com captura de vídeo, na época não tinha webcam, em 94, e eu conseguia fazer a reconstrução da imagem e a visão artificial através dessa câmera. Coisa do passado, hein? Mas era bacana. Bem, fala você agora, Etienne. Se apresenta para o pessoal. Bom, então, sou Etienne, né? Trabalho há uns 20 anos como principal gestor de TI das empresas, né? Como CIO. 10 desses, mais ou menos 10, em empresas de varejo farmacêutico e varejo de moda. Então, assim, tem bastante experiência do lado de quem compra, né? De uns 2 anos para cá, eu resolvi me transformar também e começar a viver o CIO as a Service, né? Significa dizer que esse trabalho que eu fazia para grandes empresas, agora eu faço para várias outras empresas, né? Sempre me colocando do lado de quem está comprando, do lado de quem precisa contratar uma consultoria, um serviço, um produto. Então, é interessante porque é o mesmo trabalho que eu sempre fiz, só que é ampliado aí para uma série de outras pessoas, de outras organizações, o que torna a coisa muito mais divertida. Então, se a gente fala de transformação digital, a transformação tem que passar pela gente em primeiro lugar. E nisso aí ninguém pode reclamar de mim. Mas Quando eu voltei da introdução, então, ao nosso tema, eu queria que você começasse falando aí desse cenário do varejo. Como é que você tem visto isso? Então, há 1 ano atrás, mais ou menos, eu publiquei um artigo que dizia assim: não basta digitalizar, né? Não é a crise, tem que digitalizar já.
E a razão da minha preocupação era principalmente o varejo, era principalmente o comércio. Porque a gente sempre ouvindo falar, o Rio de Janeiro, que é até o meu cenário aqui, está tão decadente, as lojas estão fechando. E qual é a causa? É a crise. E a crise tinha vários fantasmas, vários monstros que amedrontavam e a gente usava como desculpa para a nossa crise esses monstros. Mas, de fato, a causa da crise, não temos dúvida disso, era que as pessoas pararam de comprar em lojas físicas. Não digo pararam completamente, mas é um volume considerável. E já em dezembro do ano passado, num auditório, num evento patrocinado com o Sebrae, com a UERJ, eu perguntei quem é aqui que comprou um celular numa loja física, quem está comprando. Aí vários exemplos que eu fui dando e todo mundo comprava em loja virtual. E aí eu penso, como é que você espera que a loja que está ao seu lado, que vende fisicamente, vai sobreviver se você compra na internet? Com uma única chance, se ela também vender pela internet. E aí botei uns slides na ocasião, eu vou compartilhar aqui, né? Dá para fazer isso, rapidinho. Bruno, eu quero compartilhar. Consigo? Eu acredito que sim. Eu acho que aqui não tem Acredito que não. Não consegue? Não. Consegue agora. Opa! Show! E aí eu usei até essa frase aqui, em meio de tantos nomes e siglas novas, o empresário, aquele mais tradicional, ele corre o risco de achar que tudo não passa de modismo e que o mais prudente é esperar até ver o que acontece. Mas você vê que o que a gente não esperava é que a coisa fosse pior do que estava apontando. Mas aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma pesquisa no Mercado Livre, pesquisando algumas coisas básicas. Uma cadeira. Oferta de cadeira. Poxa, a cadeira é uma coisa que todo mundo compra por motivos diversos e em São Paulo tinha oferta de 55.899 lojas vendendo cadeira e o Rio de Janeiro 11 mil. Aí, quero um pressurizador hidráulico, alguma coisa de outra natureza. Da mesma forma, Rio Grande do Sul, muito mais, São Paulo, Rio Grande do Sul, 102 mil, São Paulo, 66 mil, Rio de Janeiro, 874. Aí fui lá para um freezer, eu quero comprar um freezer. São Paulo, 1.691, Rio de Janeiro, 187, Mercado Livre. E até uma motocicleta, se eu quiser comprar, e olha que tem vários casos de 0 quilômetros, isto é, são lojas, não são apenas indivíduos que estão vendendo seus produtos. Tinha aqui 2.596 em São Paulo e 22 no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, caramba, o Rio de Janeiro esqueceu, se perdeu no mundo, está no mundo totalmente tradicional, não sabe mais o que faz, como é que se vende. E esse problema que estava acontecendo piorou. Eu acreditava até que quando... eu estou tentando parar. Eu estava acreditando que com essa mudança da pandemia, por total incapacidade de vender numa loja física, as empresas iriam rapidamente se movimentar e ir para a loja virtual. Hoje, eu pesquisei de novo esses 4 itens e, de novo, foi uma vergonha. Os números eram os mesmos. Nada mudou. Assim, a proporção era a mesma. Pode ser que depois eu mostre aqui para vocês, mas não fez grande diferença. Então, esse primeiro ponto, que eu nem chegava a começar a falar sobre inteligência artificial, que era meu assunto preferido, explicar como é que o varejo podia tirar proveito disso, eu já falava assim, cara, o cara nem sabe vender na internet. Então, esse é um problema grave e essa era a minha primeira bandeira. Antes de mais nada, você tem que fazer isso. Mas, para fazer isso, você tem que mudar o seu processo. O que você acha, Tchê? Pois é, o que você está dizendo é um negócio interessante, porque
já vem de mais tempo essa necessidade que existe. Você está mostrando uma discrepância que é gritante, mas ao mesmo tempo é antiga. Então, o que a gente tem que ver é que essa pandemia intensificou, tornou mais dramático aquilo que já existia. Eu queria fazer uma abordagem um tanto quanto sociológica da coisa. Eu sou fã de carteirinha do Bauman, né? Que começa a escrever lá nos anos 2000 sobre a modernidade líquida, que ele vai dizendo que as instituições vão se liquefazendo por uma série de questões, inclusive pela questão da utilização da técnica ou da tecnologia. E essa percepção da incerteza, a gente usou muito também no meio digital a expressão VUCA, que veio do meio militar da época do fim da União Soviética, né? Quando eles tinham esse mundo de incerteza, né? Que era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você não tem uma relação de causa e efeito. E o Bauman ainda vai falar mais. Ele vai dizer que isso acaba detonando um processo de individualização. E ele fala do individualismo também, mas eu quero pegar a parte de individualização, que a gente também já vinha falando, de cauda longa, onde você vai dizer que o perfil do consumidor é como se você tivesse um produto para cada consumidor, e isso gerar uma demanda, uma dinâmica de oferta possibilitada pela própria tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, a pandemia acelerou isso de uma forma, como eu disse, dramática, né? Quer dizer, se a gente já vinha nessa situação, a pandemia me forçou, de fato, a fazer isso. A TI, que era uma coisa, em muitas organizações, lateral, passa a ser essencial para a própria sobrevivência. E aí, aquilo que devia ser planejado não é mais tão planejado. É feito e os conceitos se confundem. Quando você fala do pessoal mais conservador, que tem que esperar para ver como é que fica, porque muitas vezes são tantas ideias, tantas informações. Nota, a gente vive num mundo onde não falta dado. Extrair as informações é que são mais difíceis, né? Então, desse bombardeamento, como uma empresa que é menor, de cunho mais familiar, por exemplo, mais tradicional, como que ela vai conseguir puxar a tecnologia para o seu centro sem causar uma ruptura com o próprio negócio? E aí existe essa coisa da cultura onde se associa os preços como se tudo que fosse TI, automação e tal, fosse caro. E hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. Mas essa impessoalidade que acaba sendo oferecida também é um novo comportamento. A gente tem novos consumidores. Os consumidores agora têm um novo comportamento. Então, se você gostava de ir numa loja onde você sempre comprou a sua roupa e ia lá, agora você não vai fazer isso. Você vai procurar essa loja no site. Só que aquela vendedora que te atendia e que era tão sua amiga, já conhecia como que era o seu comportamento, como que você gostava da sua roupa, até já acompanhava você ao longo da sua vida, essa pessoa teve que ser substituída por alguma coisa que é muito mais impessoal. Por uma inteligência artificial, por exemplo. Ou, pior, por simplesmente, como você mostrou aí, um site de busca, onde não existe nenhuma pessoalidade, né? Muita gente confunde, então, essa digitalização com a venda online, né? Isso aí é bom a gente deixar claro desde o início que isso é uma ferramenta, mas não é o fim. Mas a inteligência... A gente tem que entender que tem que mudar o processo, né? O processo eu quero chegar lá no final. Mas eu quero provocar você na inteligência artificial. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, beleza,
Não temos mais esse relacionamento que era humano e muitas vezes. A confiança passa a ter que ser no site onde eu estou. Então, eu me preocupo com a confiança de botar o número de cartão, saber que não vai ser copiado, saber que aquilo que eu vou pedir vai ser entregue no tempo que foi proposto ser entregue. Então, são algumas confianças. E eu vou ser atendido por uma inteligência artificial que vai ver o meu perfil, vai dizer, pessoas que compram isso também podem comprar aquilo, etc. e tal. Como você vê, essa inteligência artificial, ela não é alguma coisa que te ajude a sobrepor a impessoalidade, porque sendo que a tecnologia é cada vez mais acessível, todas as empresas, de um modo ou de outro, vão acabar fazendo a mesma coisa. E aí, a única diferença que vai ter é preço, e se for preço, a gente está ferrado no varejo. Não pode ser a única diferença. Tudo vai ser commodity. Como que você vê a inteligência dando uma característica humana nessa situação? Vamos pensar na realidade do dia a dia. Você tinha uma empresa que tinha um diferencial. Às vezes, podia ser a praça, ok. Ele podia estar no local e aquele local podia fazer diferença para ele. Mas, normalmente, não é só isso. Você tem um produto, você tem um tratamento. E o preço, a gente já sabe muito bem que também é uma coisa restritiva. Mas você tem uma cultura. E essa cultura tornou a sua empresa uma coisa mais sólida. Você tem como tratar o cliente, você tem um diferencial, você tem um conjunto de mercadorias que harmonizam entre si para aquele grupo de clientes que vão à sua loja. Normalmente, o varejo tem isso. Você tem um conjunto de produtos que são complementares. Então, quando a pessoa entra na sua loja, ela vai comprando aquilo na sequência. E dependendo do bairro onde você está, um produto é um, né? O conjunto é um e o outro conjunto é outro. Todo mundo vai lá para comprar arroz, mas uns levam vinho e os outros levam guaraná. Não é um preconceito, é um hábito, é uma questão de cultural. Uns gostam de peixe, outros gostam de carne. Então, você deve saber qual é o comportamento do seu cliente naquele local e fazer a proposta certa. Isso, naturalmente, as lojas sabem fazer. Quando elas se colocam à frente da tecnologia, elas pensam que a tecnologia vai resolver todos os problemas. E aí, o que você disse, ela pega a tecnologia pronta, às vezes que vem de outro país, às vezes que vem de uma pesquisa, de um trabalho feito numa grande loja, e coloca dentro do teu negócio. E aquela inteligência artificial não vai refletir a necessidade que a empresa tem. E pior, vai torná-la igual ao outro e ainda com preço maior, porque ela não tem condições de manter o preço baixo. Então, ela vai perder em todos os aspectos. O objetivo da inteligência artificial, e aí, de modo geral, toda a automação de processo, é você botar a cultura da empresa, todo o conteúdo, toda a tradição, toda a história da empresa para ser conhecida, devidamente sistematizada, para que ela se perpetue, para que amanhã uma mudança de um funcionário que se aposenta não vai mudar a forma de tratar, para que aquele bom tratamento que o cliente tinha quando entrava numa loja seja o mesmo bom tratamento que ele vai receber quando entrar na loja virtual. Então, a máquina, ela tem condições de ter essa percepção. Aí você fala, mas como é que a máquina vai ter essa noção de percepção? Bem, aí a empresa que tem uma tradição, ela tem dados a respeito de si. E os dados vêm nos pontos mais sutis. Até nos pedidos de compra, nas notas fiscais, você sabe qual o horário que as pessoas vão, qual o conjunto de produtos que elas compram ao mesmo tempo, qual a época do ano que se vende mais isso ou aquilo. E a sua loja não é igual a da outra loja. Então, tem uma razão para ter isso. E aí são vários aspectos que vão reforçando uma ideia. Isso é um aprendizado. Quando você tem uma história grande para trás... Um pouco melhor esse negócio, essa dinâmica, esse funcionamento da inteligência artificial de um modo geral, para que todo mundo fique mais ou menos alinhado aí. O que a inteligência artificial faz? A inteligência artificial é que nem uma pessoa. Vamos supor que o robô é uma pessoa. Você tem que ensinar para essa pessoa coisas a respeito da sua loja. Como é que são os hábitos do cliente, etc. Então, a primeira coisa que ele vai ver
é ter o conhecimento dos produtos. Então, ele tem que ter o conhecimento dos produtos, ele tem que ter o conhecimento da rotina de trabalho de uma loja, como é que as pessoas fazem, como é que elas agem. É como se você estivesse ensinando para um jovem aprendiz dentro da sua loja. Mas, se você quer que a sua máquina seja tão boa quanto não o jovem aprendiz, mas aquela pessoa que se aposentou, que está se aposentando, ou o dono, você tem que buscar para trás informações que a pessoa que está entrando nova não tem. E aí, como é que se faz isso na prática? Você pega e captura as informações que as empresas têm. E as empresas têm muita informação. Essas informações podem estar em uma planilha, num banco de dados, mas pode estar também nas notas já emitidas. Você pode digitalizar essas notas e essa informação é capturada e você começa a entender, mas por que eu vou digitalizar minhas notas antigas? Porque você, com as suas notas antigas, por exemplo, vai saber que época do ano que se vendia mais determinado produto, que produto se vendia junto com outro determinado produto. Você começa a saber qual é o horário da venda. A nota fiscal normalmente é nota com data, mas se tivesse hora também, com cupom fiscal, você saberia qual é o horário. Então, você tem um monte de informações que você tem, mas você também tem relacionamento com o teu fornecedor, você tem os pedidos que você já fez. E à medida que você vai automatizando o processo, você vai ter também dados do comportamento do próprio funcionário dentro da empresa. Autorizações que foram dadas, autorizações que não foram dadas, cartas de resposta, reclamações que foram feitas. Então, você tem uma história enorme, antiga, que de uma hora para outra você pode colocar dentro de uma máquina. A questão é, essa capacidade de incluir dentro de uma máquina histórias do passado é um desafio. Mas não é um desafio de outro mundo, não. Mas é um desafio que, se você não passar por essa etapa, você vai começar a pegar o passado de outra empresa. Porque você vai pegar um robô. É aí que eu quero entrar. Porque, assim, hoje você tem condição de capturar até mesmo a navegação da tela, onde que o usuário entrou, aonde que ele foi buscar, o que é que interessava a ele. Então, isso, de uma forma geral, é até mais detalhado do que você tem, por exemplo, numa loja física. Você não sabe necessariamente, né? Até agora, até existe como, a gente estava trabalhando reconhecimento facial, ligação pelo celular, aonde que a pessoa estava circulando na loja, a gôndola que ele usou, mas só que é muito mais fácil você fazer isso no ambiente digital, é muito mais fácil. Então, essas informações todas você consegue capturar. O problema é que não adianta você fazer isso tudo se o básico você não consegue realizar. Eu fiz uma compra agora, nesse período, assim, veio a nota fiscal e veio metade dos itens. Então, eles vieram como se tivesse mandado tudo, só que eles não se deram ao trabalho de ter um processo de conferência, de saída adequado. Isso não é admissível. Por isso que eu digo, o pessoal acha que digitalizar é botar um site para vender. Isso é a ponta do iceberg. Mas se eu não tenho uma eficiência por trás, e aí entram sim os processos, se os meus processos são inadequados, eu vou expor para o mundo esse remendo na minha calça, entendeu? Não é uma coisa que é nova, mas é uma coisa que fica muito mais evidente. Então, se eu não tenho uma logística bem apurada, se eu não tenho um processo de compras e a inteligência artificial pode ajudar isso tudo, dificilmente eu consigo me adaptar, porque essa transformação tem que ser total, ponto a ponto. Você colocou uma coisa interessante. Você disse que fica mais evidente. Só que, veja bem, não fica mais evidente para o dono da empresa, que antes, para ele, era muito claro que ele enxergava o olhar de insatisfação do cliente. Fica evidente para quem está recebendo a mercadoria, mas ele nem percebeu que isso aconteceu.
Então, E esse é também o pior cenário, porque é o o pior cliente de vai todos. embora e não avisa. É a evasão de clientes. Esse cara é um cara perdido. Pergunta se eu exatamente. vou comprar nesse lugar de novo. Não compro. Perdi a confiança. Então, a inteligência artificial vai também trazer o que você falou. Não é só a navegação por onde ele vai passar, mas também vai ser capaz de ver se a pessoa entrou e saiu, se ele entrou, comprou e nunca mais voltou. E aí, qual seria a abordagem? É uma abordagem diferente da que você está acostumado. Isso é penoso, né? E implementar uma tecnologia nova. Eu estava falando com você também a respeito de uma loja que nós temos aqui no Rio, uma loja bem conceituada, mas que toda vez que ela faz um trabalho na compra online, que ela vende online, ela é um portal maravilhoso, funciona que é uma beleza, só que os preços são altíssimos e o prazo é longo. E quando você liga para a loja e fala assim, poxa, eu estou aqui na loja online tentando ver, não, mas aqui é muito mais caro. Você faz aqui com a gente e ainda vai conseguir um prazo, você conseguir um poucas horas, você fica esperando na loja que você consegue levar a tua mercadoria customizada. Enquanto no site você leva 10 dias úteis. A questão toda é a seguinte, quando um gestor, um empresário decide colocar a inteligência artificial, a tecnologia, a automação de processos, o que for, ele tem que entender qual é o propósito dele. E aí ele tem que se focar nesse novo propósito, né? Se concentrar nesse novo propósito e mudar os processos dele para atender aquela necessidade. E aí não importa se ele está usando uma tecnologia ou não está usando a tecnologia. Provavelmente ele vai usar a tecnologia porque a tecnologia vai ajudar. A tecnologia vai ajudar ele a enxergar um cliente que está insatisfeito e ele não viu. Vai ajudar a enxergar que o cliente não achou o produto dele na loja dele porque é virtual e ele não soube navegar. Então, esses passos... Então, não adianta você se munir com um monte de tecnologia que você não sabe onde é que você quer chegar. É preciso ver que o negócio mudou. O modelo de negócio tem que ser transformado. A concorrência é outra. Então, é o que você estava dizendo. Você foi fazer uma busca e descobriu vários lugares diferentes. Por que eu vou comprar aqui num lugar se eu tenho outro? Por outro lado, abre uma perspectiva muito interessante para essas empresas, porque a tecnologia já é alguma coisa bem acessível. A gente está falando de robô, de inteligência artificial. Isso tudo é perfeitamente acessível hoje. Agora, você precisa saber fazer esse plano de negócios. Você precisa saber fazer isso. Então, você precisa canalizar. Em vez de sair gastando o seu dinheiro em N situações diferentes, e aí volta a situação daquilo que você falava como o medo da moda, do modismo, você precisa saber usar aquilo que é eficiente para você, aquilo que se aplica no seu caso, né? Muitas empresas de cunho mais familiar, ou antigo, como você dizia, tinham funções personalistas. Então, não era a função que executava, por exemplo, a conferência, mas era o seu fulano de tal que fazia isso na hora de botar no caminhão, no furgão. E o que a gente precisa fazer é traduzir esses processos de uma forma que eu remotamente consiga enxergar. Eu não quero dizer com isso que as organizações vão ficar impessoais. Não, elas vão exigir um trabalho de liderança diferenciado para que os seus colaboradores se tornem mais unidos ainda. É um trabalho de liderança que também tem que ser mapeado nesse novo cenário de negócios. Você depende ainda dos seus profissionais. Você tem que saber atendê-los. Mas o que eu digo você tem que ter um plano de negócio, um modelo de negócio, onde o dinheiro que você vai investir chegue ao destino que você quer. Olha, eu quero melhorar as minhas margens, eu quero aumentar as minhas vendas. Então, eu preciso de alguém que me ajude a fazer isso de uma forma que seja razoável. Você concorda com isso? Eu tenho um caso de um cliente que o objetivo dele, ele tinha uma franquia, ele tinha algumas lojas e ele também era franqueador. Então, ele queria aumentar o número de franquias.
Só que ele via a franquia como um problema. Era o seguinte, existia uma atividade que era o relacionamento com o fornecedor, que exigia uma capacidade de processamento, trabalhava com planilhas complexas, e que isso era bem trabalhado por eles, da equipe deles, eles sabiam fazer isso muito, muito bem. Mas as franquias não tinham jeito de fazer isso. O mesmo que tivesse, quer dizer, se o franqueado ele tivesse essa capacidade, ele se via preso a ficar trabalhando direto, ele não podia se afastar da franquia e deixar o funcionário trabalhando, porque ele era obrigado a trabalhar nisso, porque aquela atividade era crítica. Você podia ter um grande prejuízo, você podia ter um gasto muito grande em estoque, ou faltar mercadorias essenciais, porque ele não trabalhou muito bem aquela planilha. Então, a preocupação dele era como é que eu posso garantir fazer um bom trabalho, sabendo que é uma atividade tão exaustiva que eu não vou conseguir multiplicar isso para todos os meus franqueados. Então, era uma preocupação real. Quer dizer, não é que ele não queria que tivesse pessoas, mas para a expansão não existiam essas pessoas. Para uma loja tinha, mas para tantas lojas não tinha e havia uma independência, porque o crédito era por loja, então toda a restrição orçamentária estava ligada à loja, e esse cálculo tinha que ser feito por eles. Então, eles contrataram esse serviço que faz o cálculo. Então, isso é necessário, né? As pessoas não querem fugir do trabalho pessoal, as pessoas não querem fazer trabalhos que são exaustivos, têm muita complexidade e um risco de erro enorme, qualquer desvio, qualquer cansaço, um dia problemático, umas férias, você tirou férias, o outro assumiu, não está experiente naquele assunto, você comete um erro grave, isso é ruim, as organizações não querem que os funcionários tenham esse peso, essa responsabilidade tão grande, as pessoas não gostam de fazer coisas repetitivas, porque também distrai, e ela, apesar de ganhar muita competência, ela perde, né? Então, acho que esses pontos é o que a tecnologia vai ajudar, e multiplicar, né? Sem dúvida. Eu acho que a boa notícia aqui é exatamente essa, quer dizer, as coisas não estão perdidas. Se antes eu tinha que investir numa loja de tijolo e cimento, talvez hoje eu consiga fazer uma expansão sem isso. Só que eu preciso fazer isso direito. Não é botar um site na rua e achar que com isso eu estou fazendo alguma coisa. Esse que eu acho que é o grande engano. Não, eu preciso rever o meu negócio, olhar para dentro e conseguir mapear isso. Bom, o que ocorre é que nem todo mundo tem fôlego para fazer isso. E quando a gente fala de planejamento para o varejo, é meio que assustador. Ele diz, já vem consultor querendo vender alguma coisa, porque eles acham que vão parar, ficar não sei quanto tempo, e que o pessoal precisa fazer porque a venda não pode parar e tal. E tem uma certa razão nisso. O que a gente tem que saber é que os ciclos são mais curtos. A gente consegue fazer entregas em tempos menores. Esses tempos têm que gerar algum valor que dê a sustentação ao resto do processo de transformação. Não se imagina que você vai fazer um planejamento longo para depois fazer uma implantação longa e quando chegar lá do outro lado não tem mais empresa porque perdeu o fôlego. Não pode ser assim. Você tem que fazer uma coisa que seja exatamente aplicável. Você vê isso, a inteligência artificial ajuda essa agilidade, essa necessidade do ágil numa transformação que nem essa? Sim, porque a velha estratégia, que era você definir uma qualidade, um processo complexo e aí ficar planejando, ela pode ser substituída rapidamente por uma nova estratégia que é automatizar os processos que você domina. Então, aquilo que você já sabe fazer, você faz muito rápido. Você implementa um sistema de um processo de negócio, um workflow em uma semana. Se você domina aquilo e faz sempre daquele jeito, você faz em uma semana com facilidade. Aí distribui a equipe vai estar trabalhando até em home office à vontade. E aí você vai pegar o desafio daqueles pontos que você quer aprimorar. Eu acho que essa é a parte legal. Você automatiza aquilo que você domina, que você conhece, sabe que é assim que funciona. Por que você vai deixar as pessoas perdendo tempo com isso, se você sabe que é assim? Então, já foi. Então, é bom porque não tem erro humano, não tem variação, e isso se implementa muito rápido. E aí você começa a desenvolver as estratégias para as coisas mais complexas que você não tem certeza para onde vai dar, porque é um ambiente novo.
É uma situação nova. Mas esses processos, você diz que são rápidos de se implementar, desde que eles sejam conhecidos, não? Às vezes, existem organizações, como eu disse, muitas vezes baseadas nas pessoas e não necessariamente nas funções, onde você pode ter áreas que fazem que repetem a mesma função de formas diferentes, porque são pessoas, e aí você está trabalhando coisas iguais de maneira diferente. Como é isso aí? Você tem toda a razão. Aí a estratégia é fazer uma implementação rápida, mas alguma coisa que possa ser mudado. Então, usando algum mecanismo que tenha tipo um framework que você pode mudar. Por quê? Porque depois que você implementou e botou para funcionar, aí você viu que alguém deixou de contar uma coisa importante. Uma engrenagem deixou de falar aquilo. Mas é como se fosse umas férias. As férias ainda levam um mês. Você ainda vai ter menos tempo para perceber que está faltando uma parte do processo. E aí você rapidamente, de novo, com uma semana, você vai reajustando. Então, você vai recompondo e fazendo essa modelagem. Então, a estratégia é fazer rápido, uma ferramenta que consiga você redirecionar rápido também. Mas, feito isso, está tudo pronto. Você consegue reproduzir aquilo que você já faz com sucesso. A partir daí, você vai desviar a tua equipe para trabalhar os desafios. Mas, mais do que isso, quando você divide o trabalho com pessoas que estão fazendo... entende que o que é um workflow, que a gente trabalha muito? Cada um continua fazendo o seu trabalho naquele processo. Mas, quando ele passa para a próxima etapa, ele tem regras que envolvem essa próxima etapa. Então, essas regras validam uma série de consistências, validam a informação. Então, tem dois grandes pontos nessa história. Um, que você não vai passar adiante uma coisa errada, como, por exemplo, uma compra que você fez, que a nota fiscal está completa, mas não passou pelo processo de conferência. Certamente, a conferência era um processo da tua empresa, do teu fornecedor. Só que alguém pulou esse processo porque era totalmente humano. Mas no momento que alguém tem que ir lá atestar isso, existem várias formas de conferir, nem que seja tirando fotografia, usando barcode, ou até atestando aquilo com mais ponto a ponto, não no lote todo, você tem condições de rastrear esse processo e a coisa fica menos suscetível a erros humanos, porque a pessoa continua desempenhando aquela tarefa dela. E no desempenhar da tarefa dela, ela coloca informações do que ela faz, do parecer dela, do que ela comunica, e aquilo fica alimentando um banco de dados. De início, isso alguns anos atrás, as pessoas ficavam receosas. Poxa, eu vou dar o meu talento, eu sei fazer tão bem aquilo, então eu vou explicar para os outros, porque no momento que ela descreve o trabalho dela, na hora que ela dá um parecer, uma análise, um rejeitado ou não, ela está passando, né, o que ela sabe fazer. Só que ela depois rapidamente percebe que ela também está pegando informação do outro. Esse trabalho colaborativo registrado, ele é riquíssimo. Então, as pessoas ficam lá pegando informação do outro com muito mais suavidade, porque elas não estão mais nervosas porque o processo pode dar errado, porque ela não controla mais o processo, ela só controla o trabalho dela. Pô, isso é maravilhoso. Eu acho que isso faz diferença. Assim, curiosamente, nessa experiência de fazer o levantamento de processos para essas automatizações que a gente sempre faz, a gente sempre fez, é curioso porque você tem o processo como ele existe, mas tem o processo como as pessoas dizem que ele existe. E as duas coisas não necessariamente coincidem. O camarada que está sendo perguntado, entrevistado, ele descreve direitinho como ele deveria trabalhar, só que na prática ele faz outra coisa diferente. Quando a gente automatiza, e se isso é um processo dinâmico e rápido, essas coisas aparecem com mais facilidade e podem ser corrigidas, porque esse é que é o problema, é que a gente possa fazer a correção. Nota, se todo mundo trabalhar com seus processos 100% direitinho, aonde é que vai estar o desempate das organizações? Esse é o ponto. Quer dizer,
não existe uma eficiência completa. E essa eficiência acaba tendo que ser sempre perseguida. É o que eu brinco, né? A corrida de Fórmula 1, que você está brigando por aquele milésimo de segundo de diferença. Você vai ganhando um processo que ele vai sempre se alimentando. Então, você vai redesenhar, vai reajustar, vai readequar a sua organização àquilo que está sendo demandado. E isso é importante num ambiente, que nem eu falei, que é o VUCA, né? Que é um ambiente volátil, onde você não sabe para que lado vai, aonde que o seu concorrente está indo. Eu preciso conseguir garantir a adequação da minha retaguarda. Como que eu posso fazer uma compra eficiente? Se eu não faço uma compra eficiente, como é que eu vou conseguir ter preço no meu ponto de venda? Seja ele físico ou virtual. Esse tipo de coisa é essencial. Assim, eu não vejo como se pensar em alguma coisa que não passe por uma facilidade, uma agilidade nessa correção de forma dinâmica. O varejo é muito complexo. A gente fica assim achando que é pouca coisa, mas ele é muito complexo. Primeiro porque ele tem que ser ágil, né? Você espera que ao entrar numa loja ele tenha aquela mercadoria. Se você tem outro setor, a indústria, o serviço, você pode encomendar, você espera um tempo. O varejo, você tem que esperar que aquele mercadoria esteja ali. Mas muitas vezes é aquilo que eu falei, você espera comprar uma pasta de dente e uma escova de dente. O fabricante da pasta de dente, às vezes, não é o da escova de dente ou da toalha com o sabonete. Você quer aquilo tudo junto. Então, ele tem que negociar com vários fabricantes diferentes, com vários fornecedores diferentes, distribuidores que têm seus prazos, que não é igual ao dele, que ele tem que entregar na hora, ele tem que estar com tudo ali. Ele tem um estoque que pode ser perecível e ele tem que controlar isso, ele tem que controlar toda a satisfação do cliente com a diversidade, mas ele não pode ter tudo numa quantidade infinita, porque às vezes não concilia. Agora, nessa época da pandemia, alguns estoques intermediários e a entrega rápida, né? Como as lojas americanas estão fazendo um trabalho bastante interessante, que ele diz, entrego hoje. Né? Então, eu quero que entregue hoje. Então, daqui a pouco, todo mundo quer que entregue hoje. Eles tiveram o desafio da loja de bairro, porque a loja de bairro estava ali à disposição para entregar hoje. Então, eles viram que se eles fossem competir, olha, eles foram ágeis. Eles fizeram isso, eles estão fazendo, de certa forma, uma intermediação, mas a loja de bairro também tem que aproveitar a oportunidade. A gente está, teoricamente, no meu ponto de vista, um bom momento, porque várias coisas que eram certas que a gente tinha que fazer mudaram. Então, por exemplo, vamos cortar despesas fixas. Era a antiga estratégia. Hoje, você pode repensar todo o espaço físico e localização do teu estabelecimento comercial, porque não é necessário mais que ele esteja onde ele está. Então, né, o conceito de local, de loja, pode ser totalmente mudado. Bom, naturalmente, quando a gente fala de varejo, você está falando de uma gama grande, né? Quando você vai falar de um varejo farmacêutico, é uma situação bem diferente do alimentar também. Mas, normalmente, moda, eu acho que alguns paradigmas se quebraram, né? Porque a gente tinha muito aquela coisa de pegar a roupa, experimentar, isso é um negócio que agora vai ser difícil, mas que todo mundo, mais ou menos, já se adaptou a comprar remotamente. Nota, a Amazon como surge como um grande concorrente em quase tudo que é campo, né? Mas a moda tem a sazonalidade, né? Que você vai lançar as coleções, vai ver as tendências. Essa está bem impactada por conta de... Eu falo isso porque as duas experiências que eu tenho, uma é em moda e a outra em farmácia, né? Com certeza que você tem uma grade onde você tem tamanho, cor e tudo. Isso é essencial, que você tenha uma inteligência que consiga ver no conta-gota, porque mudou a coisa da gente ficar muito em casa, mudou com certeza o apelo na moda, né? Então isso aí é uma coisa que fatalmente deve ter mudado. Como que você vai conseguir dar essa cara
do teu vendedor? Você vai usar influenciadores digitais. Certamente tem um campo grande aí nessa situação. Isso aí é uma coisa que vai dar. Mas você tem, por exemplo, as farmácias, que têm uma regulamentação, elas têm que obedecer à Anvisa, tem toda uma série de pré-requisitos e que eles não vão poder abrir mão do seu espaço físico. Eles vão poder fazer melhor alocação da sua mercadoria, naturalmente. Podem usar essa experiência, que nem você falou, vai lá e busca, né? Então, você pode ver onde está e descobrir qual o bairro mais próximo e vender. Mas, ainda assim, o esforço de comprar bem e não ter um stock-out é essencial, né? Tem produtos que você não pode ter muita coisa. Tem outros que você tem que ter. E tem outros que se varia, por exemplo, um período de gripe ou outra coisa, você tem que comprar mais naquele período. Ou um filtro solar no verão. Existe uma certa sazonalidade também que tem que ser observada. Os perecíveis têm que ser bem trabalhados, né? Tanto na compra quanto na logística. E isso tudo, assim, eu só vejo benefícios no uso da inteligência artificial e do entendimento claro dos seus processos com a busca da sua eficiência, né? Porque não adianta eu pegar e automatizar uma coisa muito mal feita. Eu vou fazer uma coisa muito mal feita muito rápido. Eu quero fazer uma coisa bem feita. Então, os meus processos têm que ser traduzidos e melhorados. E aí eu consigo ter um ganho em cima disso. E aí correr mais rápido que a concorrência, né? Como a gente está num momento que tudo mudou, é um momento de você aproveitar e mudar também, né? Quer dizer, imagina a situação das grandes empresas de coworking que estavam investindo e que hoje estão numa situação complexa. Toda a globalização do investimento, e agora nós vemos o Trump brigando com a China e a gente preservando nossa economia, que eles chamam de quilômetro 4.0, quer dizer, a economia local que vai atender, né? O varejo é essencial, a gente pensa, vai acabar. O varejo é essencial, você não vai comprar uma quantidade enorme de cerveja e uma quantidade enorme de água com gás. Você quer uma cerveja, uma água com gás e uma Coca-Cola. Quer dizer, né? O varejo está ali para isso, para pegar e fazer esse trabalho complexo que é ligar os demais fornecedores ao consumidor do jeito que ele quer. E esse do jeito que o consumidor quer é que é o ponto, né? A gente vai... Então, muitas coisas que estão mudando e que é a hora da gente encontrar. Muitas vezes você falou assim de customização, né? Pode ser até que a gente vá para uma linha de customização quando há condições de se customizar, né? Mas, assim, pacotes de produtos, pacotes de entregas podem ser customizados sem a necessidade de uma refabricação. Você pode também, com a inteligência artificial, encontrar nichos, que é o que você falou, não é só na navegação. A rede social, ela te dá dicas de por onde que você vai encontrar aquela pessoa que tem o perfil que se adequa ao que você oferece. Então, além de você oferecer o que o cliente pede, você vai encontrar o cliente que quer aquilo que você oferece. E ele pode estar lá do outro lado do mundo. E, assim, a gente viu o próprio... Aí uma comparação um pouco diferente, mas a Netflix, ela conseguiu atingir o mundo inteiro, então ela pega produções locais do Brasil e faz sucesso na Coreia. É o caso do 3%. Então, você consegue um produto que talvez não tenha feito tanto sucesso aqui, mas fez um sucesso danado em outro lugar. Porque aquilo tudo é virtual e tudo é rápido, tudo é próximo. Você abre na tela e enxerga. E a inteligência artificial vai levar você até aquele cliente, que também é um cliente que você não estava vendo na porta da sua loja, mas que está ali também louco para comprar de você. É isso aí, a gente tem que ter novos paradigmas, enxergar a coisa de uma forma diferente. Aí justiça seja feita, é importantíssimo o marketing digital complementando essa coisa toda. Fora isso, o modelo de negócio, a transformação digital, tudo isso são elementos essenciais para esse novo cenário,
mas são elementos acessíveis hoje, é isso que eu digo. Existe muito fantasma, muito medo, mas a possibilidade é clara, e a gente está cheio de exemplos aí. Perder o tempo, perder esse timing, como você falou, é mortal, é não conseguir sair do outro lado da pandemia. Aí é questão de as pessoas aproveitarem essa oportunidade, entenderem que não é sair comprando tecnologia, mas é saber onde você quer chegar. Eu quero aquilo, eu quero chegar lá. Você tem a tecnologia que me leva até lá, uma coisa. E quem pode ajudar nesse caminho. E quem pode ajudar nesse caminho, exatamente. Né? E ter agilidade, poder, flexibilidade para mudar de ideia, porque no momento que a gente não tem certeza nenhuma, mudar de ideia é um direito. É mais um exemplo desse mundo líquido que fala o Bauman. Já era assim, né? Você não tem mais esses vínculos já não estão tão claros, né? Mesmo os vínculos de emprego, né? Então é um cenário novo mesmo. É um cenário novo para todo mundo. Isso é que é o legal. Se é novo para todo mundo, a gente pode construir o que a gente achar melhor. A gente também pode ficar aqui especulando, porque o que a gente está fazendo é especular em cima de um cenário que a gente não conhece, baseado na nossa experiência, que não é pouca. Então, com isso, a gente consegue mais ou menos entender e ver para onde que a gente acha que é melhor. Mas, de fato, ninguém tem bola de cristal, ninguém é capaz de ver como é que vai ficar depois de uma segunda onda, como é que vai ser isso, como é que vai ser a consolidação das grandes empresas em relação às menores. Mas, assim, fica para mim uma coisa que é preocupante. Se vai ter mesmo o fim da globalização ou não, né? Como que é o nosso estado do Rio nesse sentido, né? Porque é bom entender que a gente na CESPRO tem como assim, missão suscitar ou incrementar essas empresas de tecnologia do Rio. Quando a gente vê um cenário assim, é muito decepcionante. Muito embora, para nós também, o horizonte só do Estado também não existe mais, né? Hoje a gente também está... a gente tem como possibilidade de trabalhar também em outros estados. Como é que você vê isso como a presidente da CESPRO agora? Você me perguntou como é que eu vejo... Outro dia eu estava falando com um candidato a vereador. E eu falei para ele, olha só, qual é o objetivo da cidade? Né? A cidade, do meu ponto de vista como cidadã, a gente precisa de mais gente vivendo aqui e comprando aqui, consumindo aqui, pagando os impostos aqui para que retorne para o Estado, o município, no caso, que gere serviços para melhorar a qualidade de vida de quem mora aqui de volta. Então, isso é um ciclo. Né? Mas para esse ciclo se alimentar, para essas pessoas ganharem dinheiro aqui e gastarem aqui, tem todo esse aspecto. Primeiro, ela tem que consumir aqui. E muitos governantes já perceberam que o consumo, a taxação do consumo, os impostos, ela está sendo direcionada de forma diferente. Então, nós temos agora aqui uma nova lei do governo do Estado que o ICMS vai ser cobrado, pode ser cobrado pela operadora de cartão de crédito, que por conta da pandemia, quer dizer, a nota foi lá emitida em algum lugar, mas se o consumidor está aqui, ele vai ser pago aqui. Então, tem esse aspecto. Mas, então, a pessoa tem que estar morando aqui e tem que estar vivendo e tem que estar trabalhando. Então, eu preciso ter negócios aqui. Então, não basta você sair taxando as pessoas que moram aqui, se a pessoa que mora aqui não gera riquezas aqui. Então, você precisa ter um trabalho um bem fundamentado. E, hoje em dia, cada vez mais, nós temos automações e processos automatizados. Então, o que nós precisamos aqui mais do que nunca? Precisamos de uma indústria de tecnologia sólida. Por quê? E aí é onde eu termino a minha bandeira. Essa é a indústria que mais emprega empregos de qualidade e empregos que são o futuro de qualquer indústria. Indústrias essas que nem precisam estar aqui, que podem estar em qualquer lugar do mundo,
mas o mais importante é que a indústria de tecnologia da informação esteja aqui e que a gente utilize esse recurso e seja incentivado, como em muitos lugares, em cidades, eu tenho uma indústria de automóveis aqui que dá emprego, eu tenho uma indústria de petróleo que dá emprego, eu tenho uma indústria de tecnologia. Tecnologia legal? É tudo de bom, é o que a gente usa, mas a gente não quer só usar, a gente quer gerar essa tecnologia aqui para dar emprego aqui, porque é o emprego que mais vai dar. Esse é o meu ponto de vista a respeito dessa relação. Mas eu acho que é isso, as relações mudam e a gente está diante desse novo cenário. Ainda é uma incerteza, mas o que a gente sabe é que a casa da gente, ou o estado da gente, tem que ser bem tratado, né? Porque de uma forma ou de outra, vamos ter sempre essa dependência dos relacionamentos humanos no nosso entorno, né? Eu vou continuar tendo que sair, vou continuar tendo que consumir determinados tipos de serviços de forma local. Então, eu acho que chegamos aqui ao fim do nosso bate-papo e eu gostei muito. Obrigado aí por ter tido essa oportunidade de participar. Eu sempre gosto de viajar assim um pouco na maionese e fico feliz porque a gente bota a cabeça para funcionar e isso é importante para a gente pensar, ter ideias novas, né? Novos insights e caminhar para frente tentando ajudar, de um modo ou de outro, o resto da turma. É isso aí. Então, bacana. Eu gostaria, então, já estamos nos despedindo? Ao menos que alguém tenha alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Mas ninguém não veio nada ainda no chat, até né? Agora. Então, bem, obrigada, Etienne, por dar o prazer a gente aqui de conversar com a gente, falar a sua experiência, falar da sua filosofia. Você sempre, em todas as reuniões que você participa, você dá uns toques muito bacanas, uma forma de pensar diferente. Quando eu vi pela primeira vez você palestrando no Petrotic, você também impôs esse ritmo na sua palestra, eu achei sensacional. Então, eu fico muito feliz. Eu agradeço, Maria Luísa, eu agradeço. É sempre um prazer. Gente, na quinta-feira agora, nós teremos mais um Radar Acesp. E agora é um assunto sério, é o LGPD, que é a lei LGPD, a LGPD, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que a gente tem que estar muito atento, porque as empresas serão bastante responsabilizadas, é uma lei que pesa, mas a gente tem como fazer o caminho certo, mas com uma boa orientação. Então, vamos ter o nosso diretor, Marco Túlio, com convidados especiais, que vai ser uma apresentação muito bacana. Eu sugiro que vocês participem, porque é de graça. E, hoje em dia, esse assunto está sendo bem debatido com profundidade. A gente não pode perder tempo. Eu vou estar aqui. Tá joia? Então, vamos nos despedir, Etienne. Vamos. Tchau, então. Tchau, Bruno. Obrigado a todo mundo. Tchau, Maria Luísa. Até logo. Tchau,